Bom, a gente está numa discussão complexa e nessa época do ano todo mundo está nessa discussão complexa. O país, as empresas, que é a programação de gastos e receitas, projeção de receitas com programação de gastos para o ano seguinte. Todas as empresas fazem isso. A empresa menor faz isso com um pouco mais de improviso, as empresas grandes fazem isso com muito método e os países fazem isso. E tem que fazer. Você tem que saber quanto vai entrar no caixa da sua empresa, quanto vai sair do caixa da sua empresa, né? Qual vai ser o custo jurídico da sua empresa. Você tem ações, quanto você vai ter que gastar com o pagamento dessas ações na justiça. A empresa pequena não leva isso em conta, mas faz projeção. Olha, esse ano eu fiz 15 grades, 6 portões de ferro e a serralheria faturou R$123 mil. No ano que vem, frente aos meus gastos, o preço do ferro aconteceu isso, a solda, a energia elétrica, o aluguel, a freguesia, eu estou melhorando, está aumentando lá, eu vou faturar R$215 mil no ano, naturalmente eu estou falando 130, vai para 200, pô, isso é bacana. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro que vai entrar mais? Eu vou transferir para a minha pessoa física e vou gastar, vou poupar na pessoa física, vou fazer um investimento na jurídica? Será que eu não devo comprar uma solda nova? Será que eu não devo comprar algum equipamento? Ou então, eventualmente, contratar um assistente? Será que contratando um assistente eu aumento a minha capacidade produtiva e faço um aumento da minha receita? Isso as empresas fazem. Empresas grandes fazem isso de uma maneira muito complexa. Métodos, grupos de trabalho, grupo, até que isso é validado pelo presidente da companhia, depois é apresentado ao conselho de administração, com projeção de investimento, com provisão para ações trabalhistas, que no Brasil é uma loucura, tudo, pagamento de dívida, lançamento de debêntures, e você vai fazendo e tal. Países fazem a mesma coisa. Então o Brasil está discutindo o orçamento para o ano que vem, a Argentina está discutindo o orçamento para o ano que vem, o Chile está discutindo, todos os países discutem, com a exceção de alguns países que não têm o ano fiscal começando em janeiro. Estados Unidos, por exemplo. Mas nos países que têm o ano fiscal começando em janeiro, é essa época do ano que está todo mundo discutindo. E no Brasil, a coisa está complicada porque o governo brasileiro, a conta não fecha, está faltando dinheiro para o governo atingir a meta, porque o governo tem que fazer um atingimento de metas que foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo plano plurianual e tal, e agora chegou a vez de apresentar o orçamento e tem um problema, tem um buraco ali. E aí o governo, para preencher esse buraco, ele tem a opção de aumentar a receita, e aí tem que ligar para a gente e mandar tomar mais grana. Quer dizer, ele tem que ligar para a gente? Não, ele tem que conseguir convencer o Congresso disso. Tentou, quebrou a cara, ainda bem. Folgo em saber. Que bom que o Congresso, que é gastador, que é irresponsável, que gasta 50 bi, que é um torrador de dinheiro, que não segue política pública nenhuma, que faz obras irresponsáveis, algumas pilantras. Mesmo assim, esse Congresso falou assim, não chega, não vai tomar mais dinheiro da sociedade. Já está tomando quase 35% do PIB, o México toma metade disso. Para. Só que o governo não pode parar, o governo tem que cumprir o combinado. O combinado é o ano que vem dar superávit. E aí o governo está correndo. O que a gente faz? E aí ele está estudando as medidas que devem ser apresentadas em breve, fundamental que sejam apresentadas. Só que o que a gente está vendo é um negócio meio curioso, né? Porque o governo fala que ele vai aumentar algumas receitas, mas também ele vai cortar na carne. Agora, cortar na carne para o governo, por exemplo, é pegar o auxílio-doença, que hoje é concedido por até 180 dias, ele tentou aprovar isso e não conseguiu, e dar uma concessão máxima de 120 dias, 60 dias, a ideia do governo original era 30 dias, e aí, de 30 em 30, a pessoa tinha que ir lá fazer prova de que precisava do dinheiro. Isso para o governo é ajuste fiscal, né? Sendo que
o auxílio doença, ele é para ser concedido até 180 dias, não por 180 dias, até 180. Então, se o médico, perito, entende que pode ou tem que conceder por 90 dias e está limitado por lei que só pode ser 60, ele já sabe que o outro vai precisar de mais 30. No entanto, esse que vai precisar de mais 30 tem que fazer prova de vida. Aí o governo fala, vamos fazer um ajuste no seguro-defeso. Nem fez o levantamento para saber o que tem de irregularidade, já está prevendo que vai poder fazer um corte no seguro-defeso. Ou seja, o que ele sabe que ele não contou? O que ele sabe que ele não contou? E aí vai ter que fazer outras coisas. Aí o governo está fazendo assim, não, vamos incluir o pé de meia nos gastos da educação, porque daí aquele custo entra na educação e eu tiro um pedaço da educação. Só que isso foi uma decisão do TCU, que obrigou, porque era uma tentativa do governo de colocar esse programa fora do orçamento. Que, aliás, é um jeito que o governo faz, marotinho, de tentar se livrar do aumento do buraco. Por exemplo, o governo lançou o programa Reforma Casa Brasil, tema, aliás, de um artigo da Zaina Latif hoje no Globo. Então, Reforma Casa Brasil. Tamanho da linha, 30 bi. 30 bi, é uma bica de dinheiro. Para quem é esse dinheiro? De 5 a 30 mil reais para uma determinada faixa de renda, compradores do Minha Casa Minha Vida, para eles poderem fazer melhorias na casa. Vem cá, pergunta Zaina Latif com absoluta razão. Entre os 20% mais pobres do país, 35% não tem casa própria. Tem casa própria. Então, tem um monte de gente que não tem casa própria. Por que o governo não destina este dinheiro? Veja que é falta de critério total para continuar a intensificar o programa de construção de casa própria. Por que ele vai dar dinheiro para quem já ganhou um benefício que é o Minha Casa Minha Vida? Ou seja, o governo está dando mais dinheiro para quem já recebeu dinheiro do governo, quando ele poderia dar dinheiro para quem não recebeu dinheiro do governo, mas ele prefere dar dinheiro para quem já recebeu dinheiro do governo, porque esse dinheiro ele consegue usar imediatamente. E o dinheiro do Minha Casa Minha Vida tem que fazer projeto, tem que aprovar, tem que lançar, tem que ver se sai. Aí vai sair em 2029. Aí o governo faz aquelas coisas. Contratamos 2 milhões de casas, que é o que o governo está falando. Contratamos 2 milhões de casas. Mas cadê as casas? Não tem. Mas como não tem? Não tem. Estamos construindo, mas cadê a casa? Não tem também. O indicador que vale para casa é quantas casas você entregou. Entregou. Mas eu já contratei, você pode contratar o que for, contratei 10 bilhões de casas. Eu quero saber quantas casas você entregou. Aí o governo vai e dá mais dinheiro para quem já tem dinheiro. Percebe que tem um erro conceitual de quem diz que trabalha para os mais pobres? A Dilma, lembra Zaina Latif, lançou em 2013 o programa Minha Casa Melhor, porque o governo, ele não lança programa, ele lança nome de programa. Primeiro tem que ter um nome. Então passa pelo crivo da propaganda, fala assim, vem cá, que programa nós vamos lançar? Eles não falam assim, Programa de Construção de Casa Própria, PCCP 33. Não, isso não vende nada. Vamos fazer uma coisa bonitinha. Então, Minha Casa Melhor. Agora é Reforma Casa Brasil. Lançou um programa tempos atrás que se chama Voa Brasil, para os aposentados e quem não tem renda voar. Desastre o programa, um desastre, uma vergonha. Mas o nome é Voa Brasil, como se o país inteiro fosse voar nas asas das companhias aéreas. Uma piada, mas o nome tem, o nome é bonito. Então dá para falar, lancei o Casa Brasil, Voa Brasil, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa com Mais Limão, o que quiser. Então a Dilma lançou o Minha Casa Melhor. Crédito de 5 mil reais para os mutuários do Minha Casa Minha Vida, tá vendo? De novo para quem já tinha recebido. Comprar móvel e eletrodoméstico. 4 anos para pagar. O que aconteceu? 35% de inadimplência. 35% de inadimplência. Mas como o governo não queria colocar isso no orçamento, ele capitalizou a Caixa emprestou o dinheiro, aí a Caixa ficou com 35% de inadimplência e não, na hora de distribuir dividendos para o governo, para o Tesouro Nacional, prejudicou o pagamento de dividendos. Agora é a mesma coisa. Esse dinheiro não vai entrar dentro do orçamento. É 30 bi fora do orçamento. Tem uma estrepulia aqui. O curioso é, primeiro, você está dando mais dinheiro para quem já tem dinheiro.
Segundo, não é mais quem mais precisa, portanto, porque já tem a casa. Depois, como é que ele vai comprovar a melhoria? Ele vai fazer um relatório? Meu ministro, vai fazer um relatório. Meu ministro, seguem anexas as notas fiscais referentes à compra de cimento, areia, tijolo, pedregulho. Aí manda todas as notas fiscais para o meu ministro. Aí vai ter o site Minha Obra Feliz, e aí o camarada vai fazer o upload das notas fiscais. Como é que ele vai comprovar que ele fez a reforma? Não tem como comprovar. Vai mandar foto? Então, uma linha de crédito de 30 bilhões, então você imagina, sei lá, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas mandando nota fiscal, fazendo upload de fotografia e mandando, entupindo. Ou sei lá, que ministério que vai receber esse troço, acho que nenhum ministro vai querer. Aí eles ficam recebendo esse troço. Parecia o programa, não sei se você lembra, Fábio, no governo Bolsonaro, a gente chegou a comentar aqui, o governo Bolsonaro resolveu fazer o ministro da Educação, um daqueles idiotas que ocupou o Ministério da Educação, não me lembro qual foi, acho que foi o primeiro, que era aquele colombiano. Aí ele falou o seguinte: eu quero que os brasileiros cantem o hino nacional. Sim, foi ele. Foi ele, né? Foi. Então, Velho. façam o vídeo e mandem para nós. Você já imaginou? Tem 180 mil escolas no Brasil. Aí 180 mil vídeos mandando para o Ministério cantando o hino nacional. Mas dá vergonha, vergonha. Eu fiquei com uma vergonha alheia, mas não, é ridículo. Bom, agora como é que vai provar? E outra coisa, como é que você vai evitar o puxadinho construído ao arrepio das normas técnicas de construção? Vai ter um engenheiro? Então vai contratar 1.236 engenheiros? É um programa que é impossível de ser colocado em prática segundo o bom senso. No entanto, o governo lançou esse programa. E o governo fica lançando programa, só que tem um problema que tem que fechar a conta. Aí, como isso acontece, acaba tendo uma discussão. Vem cá, como é que vai ser? Como é que o governo vai fazer? O Bolsa Família custava 0,3% do PIB, agora já custa 1,4% do PIB. As despesas com aposentadoria e pensão, ou seja, a Previdência, já custa para lá de trilhão no ano que vem. Para lá de trilhão no ano que vem, sendo reajustado com o ganho real, que é o ganho real do salário mínimo. Então o buraco vai sendo aumentado. Aumentou em 2023, aumentou em 2024, aumentou em 2025, o endividamento público crescendo. E a turma do Banco Central tendo que combater a inflação, aumentando a taxa de juros. E o endividamento crescendo. E vai crescer em 25, e vai crescer em 26. O que vai acontecer com o Brasil? Aí, provocado, o Fernando Haddad, dando entrevista, falou assim: olha, eu brinquei com o Alcolumbre que deram uma motosserra para o Milei, referindo-se ao Javier Milei, presidente da Argentina, e motosserra era aquele aparelho, aquela ferramenta que ele usou na campanha para dizer que ia cortar despesas públicas, e nós estamos com uma chave de fenda. E isso, referindo-se à chave de fenda, tem rendido resultados mais consistentes. Definitivamente, resultados mais consistentes, não tem rendido resultados mais consistentes, não. Como eu falei, o endividamento público só cresce e a gente não está conseguindo fazer uma revisão ou uma visita às contas públicas para reduzir despesas de forma verdadeira. Não está conseguindo. Nem este governo, nem o governo anterior. E quando a gente fala do Javier Milei, ele está realmente metendo a motosserra nas despesas do governo. Cortou mais de 25%, 26% das despesas governamentais, cortou 30 e tantos % das despesas das empresas estatais. E isso é uma motosserrada ferrada, bem complicada, com efeitos sociais indiscutíveis. Toda redução de despesa pública, quem paga é a sociedade. Todo aumento de despesa pública, quem paga é a sociedade. Ou paga com inflação, ou paga com algum tipo de redução de renda. Não tem jeito. A inflação é redução de renda na veia. E a redução de renda aconteceu na Argentina. Aumentou a miséria. E agora está começando a aparecer os primeiros sinais. A inflação, que estava acima de 200%, já caiu
para menos de 50%, que é um absurdo. Para o ano que vem, o governo Milei está projetando uma inflação na casa de 10%. Seria um negócio inacreditável. E ele fala num crescimento do PIB de 5%. Como é orçamento, e o orçamento aceita tudo, e o nosso também aceita tudo, você não pode acreditar. Você não pode acreditar. Mas, pelo terceiro ano seguido, o setor público lá não vai fazer endividamento ou emissão. Não tem jeito. E eles estão se preparando para fazer agora uma reforma trabalhista, que a gente fez aqui e que precisa ser intensificada, e uma reforma tributária, que a gente fez aqui e que precisa ser implementada e que aqui não vai reduzir a carga tributária. E lá o objetivo é fazer uma redução de carga tributária e uma simplificação tributária. Na reforma trabalhista, a nossa, que é uma conquista, ela ainda está longe do que é a reforma que o Javier Milei está planejando e falando sobre ela. Ele está dizendo o seguinte: o trabalhador argentino e o empresário argentino vão poder negociar, inclusive, a moeda da remuneração. Quer receber em dólar, quer receber em libra esterlina, quer receber em euro, peso, real, não tem problema nenhum. Até isso eles estão discutindo. E o objetivo é tirar a força das organizações sindicais, que hoje amarram a produção. E como aqui no Brasil acontece a mesmíssima coisa. Os sindicatos, para manter a sua força, seu vigor e seu poder, querem subordinar os empregados de uma empresa que tem uma relação trabalhista, querem subordinar aos interesses do sindicato. E a gente pegou aqui, e a imprensa noticiou, a vergonha que é, a humilhação que essas entidades submetem seus associados, obrigando que eles fiquem numa fila por horas, sendo que o atendimento vai assim, das 10 ao meio-dia, das 2 às 4. E aí você chega lá, pega uma senha, não consegue ser atendido para você cancelar o desconto que eles querem que seja obrigatório. É uma vergonha, tem que combater. Isso é máfia, tem que combater. E lá o Milei está combatendo. Dizer que o que a Argentina está fazendo é algo tranquilo, definitivamente não é. Como eu falei, é complicado. Universidade sem dinheiro, hospital sem dinheiro, exército perdendo dinheiro, demitiu 50 mil pessoas, cortou postos na maior parte das vezes. E aqui, que a gente não está fazendo nada disso, as universidades estão sem dinheiro, os hospitais também estão sem dinheiro. Então a gente também está com problema. A gente tem imagens mostradas por aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o que é aquilo? O que é aquilo? É um pardieiro. Um pardieiro. Cenas de um pardieiro caindo aos pedaços, teto caindo. Federal do Rio de Janeiro. Foi só a capital da República, o Rio de Janeiro, o amado Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso que é maior honraria do que você falar, eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um privilégio, é bacana, dá orgulho. Aí quem estuda lá está um prédio caindo aos pedaços. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para o museu, não tem dinheiro para fazer tombamento de prédios públicos, tombamento de prédios, reforma de prédios públicos. Você tem casos que a gente tem noticiado de prédios caindo aos pedaços e, no entanto, está lá. É uma vergonha o que está acontecendo. Então, sem dinheiro para fiscalização, as agências reguladoras estão em petição de miséria, muitas delas reclamando uma barbaridade porque tem pouco fiscal. E com pouco fiscal, elas não cumprem a missão que elas têm que cumprir. E fica o governo fazendo no gogó, lançando programas e mais programas com nomes bonitos. É bom você ver que a gente não precisa passar necessariamente pelo que a Argentina está passando. Agora, a Argentina está passando pelo que está passando, o Milei está implementando o que ele está implementando, porque durante muito tempo o que aconteceu na Argentina, o que marcou a Argentina, foi a irresponsabilidade fiscal. Que a gente... Por que o meu negócio entrou aqui?
Ó, tocou aqui. O que a gente viu durante anos na Argentina foi irresponsabilidade fiscal, que é o que a gente está vendo aqui. Falta de compromisso com a sociedade na gestão do orçamento, na gestão fiscal, que é muito grave. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.